Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente está dando continuidade à aula de comunicação entre processos da disciplina de sistemas operacionais. Nessa aula a gente vai continuar, os slides a partir da seção 4. A gente vai falar sobre o problema dormir e acordar, também conhecido como produtor e consumidor e outros nomes aí relacionados. Meu nome é Siddhartha Carvalho e vamos começar. Então, o que é o problema do produtor-consumidor, Imagine esse processo, esse problema, ele como é que eu posso dizer? Ele é adaptado, para ser utilizado como processo também, mas esse problema ele também é utilizado em outras áreas da computação. Então, imagine que você tem dois processos que compartilham um buffer comum e de tamanho fixo. Lembra o problema lá que a gente tinha da região crítica? Uma região crítica seria o buffer comum, um espaço de memória compartilhado. E de tamanho fixo aqui também no caso. Então, um deles, que seria o produtor, ele põe informações dentro do buffer, e você tem o outro ator que é o consumidor. Então, o consumidor ele retira as informações do buffer. Imagine que você tem o buffer aqui, Imagine isso aqui é um buffer, cada linhazinha dessa aqui é um dado, e você tem um ator que adiciona dados nesse buffer e tem outro ator que retira dados do buffer. Então, toda vez que ele adiciona aqui, ele vai preenchendo uma linhazinha dessa, E toda vez que ele remove um dado, ele libera esse espaço de memória aqui referente a uma linhazinha dessa. Então, esse problema ele foi originário quando o produtor ele quer inserir um novo item no buffer, mas o buffer está cheio. Então, se o buffer está cheio, ele não tem como inserir um novo item, Ou quando o consumidor deseja retirar um item do buffer vazio. Então, se está cheio, o buffer é de tamanho fixo. Se ele está cheio, você não pode inserir mais novos itens. Você tem que esperar para que ele esteja um espaço disponível. E se ele estiver vazio, você não tem como retirar novos itens, porque não tem o que ser lido. Então, nesses casos, quando você encontra alguma dessas duas situações, a solução é pôr o processo para dormir, já que ele não pode inserir porque o buffer está cheio e nem pode remover porque está vazio. Então, ele vai dormir e aguardar até que o buffer libere um espaço de memória para o produtor, ou então que ele tenha pelo menos um dado a ser lido para que o consumidor possa agir. Apesar de parecer simples, esse método ele acarreta os mesmos tipos de condições de corrida que vimos anteriormente, lá na região crítica. Para manter o controle do número de itens no buffer, a gente vai precisar de uma variável count, para dizer quantos itens estão dentro do buffer. E se o número máximo de itens no buffer for n, então o código do produtor verificará se o valor da variável count é n. Se count for igual a n, quer dizer que o buffer é cheio, E se o buffer está cheio, o produtor deve dormir, Ele vai dormir porque ele não pode produzir mais se ele não tem onde estocar, não tem onde armazenar essa informação. Do contrário, ele vai adicionar um item e incrementará a variável count. Se tiver pelo menos um espaço vazio, ele vai produzir um dado, vai adicionar lá no buffer e vai incrementar a variável count e ficar repetindo esse ciclo aí até que o programa seja encerrado. Então, cada um dos processos também testa se o outro deveria estar acordado e, em caso afirmativo, ele o desperta. A gente vai ver o que é isso agora mais na frente, Então, isso aqui seria um exemplo do algoritmo produtor e consumidor, feito na linguagem C. Então, aqui a gente definiu que o número de lugares no buffer é 100, ou seja, aquele nosso bufferzinho, ele vai ter 100 lugares, Ele vai ter 100 locais para armazenar os dados. Então, como seria o código do produtor? Então, o produtor ele cria a variável chamada item, E enquanto for true, ou seja, ele vai repetir isso aqui de forma indefinida, esse laço aqui. Aí o que é que ele vai fazer primeiro? Ele vai produzir o item. Ele produz o item e armazena aqui na variável item. Aí ele verifica. Se o contador for igual a n, ou seja, se o contador for igual a n, quer dizer que o buffer está cheio, Cheio. Eita, que letra feia. Vai dar para ler, Tá cheio. Se count for igual a n, quer dizer que o buffer está cheio. Se o buffer está cheio, o que é que ele faz? Ele vai dormir, Ele vai dormir. Aqui não tem chaves porque o if,
quando você não tem as chaves, ele executa a próxima instrução na sequência, né? Então o sleep aqui ele está logo em seguida. Se count for igual a n, se o buffer estiver cheio, ele vai dormir. Se o if não fizer essa condição, né, ele pula para a linha seguinte, que é inserir item, ou seja, se o buffer estiver cheio, ele dorme e aguarda até que o buffer seja esvaziado pelo menos um item, né? Aí depois ele volta para cá, aí ele faz a inserção do item que ele produziu aqui em cima. Aí ele incrementa a variável count, né? Então count recebe count mais 1, porque ele inseriu mais um item no buffer. E depois ele verifica se count for igual a 1, né? Ele vai acordar o consumidor. Ou seja, se o buffer tiver pelo menos um elemento a ser lido, ele vai acordar o consumidor para que o consumidor possa ler o dado dele. E como é que é implementado o consumidor, né? Então, o consumidor ele também cria uma variável item aqui, repete o laço também de forma indefinida. E se count for igual a 0, né? O que quer dizer count igual a 0? Ou seja, o buffer está vazio, né? Então, ele vai dormir. Se não tem o que ele ler, ele vai dormir. Essa imagem aqui do livro, ele diz aqui, se o buffer estiver cheio, mas deve ser algum erro de tradução ou de digitação, alguma coisa assim. É se o buffer estiver vazio, né? Lembrem que count é a quantidade de itens que tem no buffer. Se count for igual a n, é porque o buffer está cheio, né? Ou seja, aqui está correto. E se count for igual a 0, é porque o buffer está vazio, né? E se o consumidor não tem o que ler, porque o buffer está vazio, então ele vai dormir e aguarda até que tenha pelo menos um item aqui para ser lido, né? Por isso que tem aqui o acordar, né? O wake up consumer, né? Ou seja, acordar o consumidor, porque ele poderia estar dormindo. Aí depois ele volta, né? Depois que ele acordou, aí ele chama lá o remove item, né? Para ler da pilha. Aí ele pega o item que ele leu da pilha e salva aqui no item. Ele decrementa o número de elementos que tem no buffer, né? Count recebe count menos 1. E depois ele verifica de novo, né? Se o count for igual a n menos 1, né? Ou seja, se tem pelo menos um espaço vazio no buffer, ou seja, você tem n elementos aqui. Se tiver pelo menos um dos elementos aqui que está vazio, ele já acorda o produtor para que ele possa produzir e preencher esse um aqui, né? Ele não espera o buffer estar completamente vazio. Se tiver pelo menos uma instância aqui que está vazia, ele já acorda o produtor para que ele possa preencher esse item vazio aqui. E depois ele faz o uso do item, né? Por exemplo, ele usa para algum processamento ou imprime, etc. Tá? Então, o problema do produtor consumidor, ele gera essa condição de disputa que pode ocorrer pelo fato da variável count ter acesso irrestrito, né? Tanto o produtor quanto o consumidor podem alterá-la, né? Não tem nenhuma trava que proteja esse manejo dela. Então, seria possível ocorrer tal situação, né? Primeira, o buffer está vazio e o consumidor acabou de ler a variável count para verificar se o valor é 0. Depois, nesse mesmo instante, o escalonador decide parar de executar o consumidor temporariamente e começa a executar o produtor. Então, o produtor ele insere um valor no buffer e incrementa a variável count, percebendo que seu valor agora é 1. Depois, inferindo que o valor de count era 0 aqui no item 2, né? E que o consumidor deveria ir dormir, o produtor chama o wake up para acordar o consumidor. Porém, o consumidor não estava efetivamente dormindo, então o sinal para acordar é perdido. E na próxima vez que o consumidor executar, ele testará o valor de count armazenado por ele e dormirá, porque ele tinha lido anteriormente que era 0, né? E mais cedo ou mais tarde o buffer irá encher e o produtor também irá dormir. Ambos dormirão para sempre e o sistema vai entrar numa situação de espera indefinida aí, né? Então o sistema vai simplesmente parar de funcionar porque ambos estão esperando por um recurso que não foi gerenciado de forma correta e eles não sabem que esse produto está disponível, esse recurso está disponível. Então, em essência, né, o problema aqui é que se perde o envio de um sinal de acordar para um processo que ainda não está dormindo, e uma solução rápida para isso é modificar as regras, né, adicionando ao contexto um bit de espera pelo sinal de acordar. Então, quando um sinal de acordar é enviado a um processo que ainda está acordado, então esse bit é ligado. E qual o problema que isso pode levar também, né, se você utilizar esse conceito da solução usando bits?
Em caso que você tenha 3 ou mais processos, esse bit de espera pelo sinal de acordar pode ser insuficiente, né? Ou seja, um segundo bit poderia ser adicionado, ou talvez 8 ou 32, e você vai aumentando a quantidade desses bits para ficar um validando o outro de forma indefinida, e você aumenta consideravelmente a complexidade da resolução do problema. Tá, pessoal? Com isso a gente encerra mais uma sessão aqui sobre o problema com produtor e consumidor. E na próxima aula a gente continua aqui na seção 5 e adiante, que é falando sobre os semáforos e outras variáveis que são utilizadas para o controle da gerência da região crítica. Ok? Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.